Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? É um motivo de alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, poder fazer esse vídeo, trazer aqui para os irmãos uma reflexão. Os irmãos sabem que tem muitas pessoas correndo para cima e para baixo, preocupado, né? As cidades se fechando, as pessoas se recuando para dentro das suas casas, se fechando, né? E isso está chegando até no meio do mato. E as pessoas estão preocupadas, muito preocupadas, né? A questão da tribulação, a questão dos últimos dias da igreja na face da terra e muitas outras coisas que envolvem, né, os sinais dos últimos dias. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos, na questão, né, do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, né, para o seu povo. E nós temos que estar atento aos sinais, claro, mas muito mais, irmãos, a palavra de Deus. O profeta Joel, os irmãos sabem que ele falou sobre esse dia do Senhor, que diz assim, capítulo 2, diz assim, tocai a buzina em Sião e clamar em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Veja que o profeta Joel, isso antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir à terra, o profeta Joel já estava profetizando sobre o dia do Senhor, né? E ele estava dizendo assim que ele vem e ele está perto. E aí ele continua, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, mal deste tempo antigo, nunca houve. Então está dizendo aqui que esse dia, irmão, será um dia terrível, o dia do Senhor. O dia que o Senhor escolheu, irmãos, para julgar as nações. E haverá pelo ano adiante, de geração em geração. A Bíblia vai dizer que esse vai ser um dia ímpar. Um dia ímpar. Esse dia tremendo. Será um dia muito difícil de encarar. O sol vai perder a sua cor. Haverá negritude, escuridão expressa mesmo. É sobrenatural. O versículo 10 diz assim, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Então veja que o próprio Senhor prepara a igreja, prepara o seu povo para esse dia, dizendo que esse dia será um dia muito terrível, será terrível.
como nunca houve outro igual. Mas ele continua, irmãos. O versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e converteis ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então Deus, ele chama, antes que esse dia chegue, para que o povo se arrependa e se converta ao Senhor. E nós, como igreja, a nossa obrigação é continuar pregando o arrebatamento da igreja, pregando a volta de Jesus, pregando, irmãos, que esse dia vai chegar. E ai daqueles que estiverem aqui durante este dia. Porque nós temos que estar, irmãos, contados com os santos, com aqueles que forem junto com a igreja, para que não sofra esse último dia. Então, irmãos, se nós formos para Mateus, irmãos, no capítulo de número 24, também vai dizer sobre isso, né? Vai dizer sobre o que vai acontecer antes desse grande dia. Então, o capítulo 24 diz assim, Jesus, ele chama a atenção. Vocês, no capítulo 24, versículo 2, diz assim: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus manda a gente olhar para toda a estrutura mundial, irmãos. Para tudo que se chama bonito, belo, tudo isso que o homem tem construído. Tudo isso que o homem se orgulha de ter criado. E aí Jesus, ele olha para os seus apóstolos e olha para nós como igreja hoje. Olhe e contemplar em tudo que vocês estão vendo. Não ficará nada nisso. Nada. E aí o versículo 3 vai assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda, do fim do mundo. Sinais da vinda de Jesus e do fim de todas as coisas. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Então, irmãos, há um processo para o grande dia da volta do Senhor. O dia em que Deus julgará, em que Deus colocará, irmãos, em planilha toda a obra humana e colocará na frente de cada um os seus feitos na terra. Então o Senhor, no capítulo 24, ele vai falar sobre isso. Então, irmãos, nós não podemos ficar temerosos por causa dessa enfermidade que apareceu aí. Isso é só o princípio. Irmãos, virá coisas piores ainda. Coisas terríveis vão acontecer. Eu não sei dizer para os irmãos o que realmente vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Porque a palavra do Senhor, como está escrito em Joel, vai se cumprir. Os irmãos, prestou bem atenção quando eu li que Deus, o Senhor está dizendo assim, no versículo 11 de Joel, diz assim, na última parte: porque o dia do Senhor é grande e muito, e quem o poderá sofrer? Antes um pouquinho, no mesmo versículo, diz assim, porque poderoso é executando a sua palavra.
Porque isso que está acontecendo e que vai acontecer faz parte, irmão, da execução da palavra. E a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Porque, irmãos, aquilo que eu plantar, eu vou colher. O homem tem se desviado do seu Criador. Tem honrado mais a criatura do que o seu Criador. Se nós olharmos para as cartas que João escreve, as 7 cartas lá do Apocalipse que João escreve às igrejas, os irmãos vão ver que a última carta vai falar, porque você acha que você é rica, você não precisa disso, e aí ele vai dizer que ele virá como ela nunca esperar. E essa igreja é a que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo agora diz ser crente, fala de Jesus, pega a Bíblia, mas não veste como cristão, não anda como cristão, não fala como cristão e diz que é cristão. Porque hoje ser cristão virou status. Mas obedecer o cabeça do cristianismo, que é Cristo, não querem obedecer. Então a Bíblia diz, lá vai dizer que ele virá na hora que ele nem espera. Irmãos, nós temos que estar esperando, nós temos que colocar a nossa vida no altar, porque o dia do Senhor virá. E todas essas coisas que estão acontecendo, irmãos, e vai acontecer coisas piores. Piores. Você já imaginaria, irmãos, que o mundo um dia pararia e fecharia tudo? De ninguém andar na rua, de ninguém ir no mercado, de ninguém ir numa igreja, de ninguém ir no fórum, de ninguém ir numa delegacia, de ninguém ir até mesmo no hospital. Pois é, irmão, está acontecendo. Está acontecendo. Mas isso, irmão, é só o princípio das dores. É só o começo. Porque a grande tribulação, irmãos, será o despejo da grande ira do Senhor. Se nós for para Apocalipse, do capítulo 8 em diante, ali, 6, se não me engano, em diante, vai falar sobre ela. É que o Senhor vai liberar os cavalos ali, vai falar que vai abrir um selo, vai abrir outro selo, aí são um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo amarelo, um cavalo vermelho, etc. Eu não sei qual a ordem certinha, mas... E cada um simboliza, irmãos, uma praga. Vai a terça parte das águas tornar em sangue, aí isso não aconteceu. Vai tornar em sangue. As estrelas vão cair do céu. Isso, irmãos, é a grande tribulação. Isso, irmãos, será, irmãos, na última parte do reinado do anticristo, onde o Senhor vai julgar, irmãos, todas as nações, irmãos, que se aderiram ao anticristo. Mas eu estou falando, irmãos, aqui, irmãos, das aflições que antecederão a grande tribulação. Eu estou falando de situações que vai acontecer. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que isso vai acontecer porque é cumprimento da palavra do Senhor. E aquele que acredita, irmãos, que confia, não se preocupa. O que você tem que estar preocupado, irmãos, é que sua vida esteja no altar do Senhor. Que você esteja, irmão, preparado para o arrebatamento da igreja. Que você esteja preparado, irmãos, para enfrentar, irmãos, qualquer coisa que vier por causa do nome de Jesus. Vocês têm que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar pronto, porque virá, irmãos, virá angústia, tristeza, luta mesmo, irmão. Mas o Senhor nos livrará de todo o mal.
O Senhor nos dará vitória. Louvado seja Deus. E aí o versículo 15, irmãos. Aí no versículo 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, essa que estava aí, ó. Terremotos em vários lugares, que os irmãos têm visto isso aí. Mas todas essas coisas são os princípios ainda, irmão. É só o começo, é princípio das dores. Aí vai, versículo 9 vai dizer, então vos entregarão para serem atormentados, amarrar-vos-ão, e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Irmãos, isso está acontecendo. Nós estamos orando por alguns irmãos que foram presos num país aí fora, que foram julgados pelo juiz, que eles é uma ameaça para a sociedade, só porque são cristãos. Foram presos porque estavam pregando, correndo sério risco de ser executado. E tem muitos, irmãos, que já foram executados. Os irmãos sabem disso, que nós temos visto todos nas redes sociais, pessoas sendo executadas por causa do nome de Jesus, pessoas sendo presas por causa do nome de Jesus, estão sendo perseguidos no nosso país, irmãos. Nós somos perseguidos. Nós não podemos, irmãos, expressar mais a nossa fé com liberdade, enquanto que as outras pessoas podem expressar o que eles bem entendem. E nós não podemos. Eles falam mal de nós, nos julgam, falam que nós somos isso e aquilo outro, e nós não podemos fazer nada. Mas quando nós abrimos a nossa boca, irmãos, nós vamos parar no juiz. Nós somos processados, corremos sérios de dormir na cadeia. Então, irmãos, quantos no nosso país que diz que tem liberdade religiosa? Então, irmãos, nós estamos vivendo momentos em que é o princípio, irmãos. E é o versículo que vai falar da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação, aí vai falar do anticristo. Quando ele assumir mesmo o poderio, quando ele vir com sua falsa paz, aí, irmãos, ele vem com as suas heresias e tudo, irmãos. Aí sim, irmãos, virá, irmãos, a grande tribulação. Então, irmãos, que nós possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Que nós possamos, irmãos, estar de pé para ouvir a palavra de Deus e estar preparado, irmão, para aquele dia. Então, irmãos, que nós possamos entender isso, porque o dia do Senhor virá. Mas antes que esse dia chegue, irmãos, é necessário que tudo isso que os irmãos estão aí, esses rumores, o que os irmãos estão vendo acontecer, aconteça. Irmãos, não existe mais amor. As pessoas matam um ou outro por pouca coisa, irmãos, sem nenhum pingo de medo, sem nenhum pingo, irmãos, de remorso, sem nenhum pingo de temor ou de amor. Não existe mais isso, irmãos. Os filhos matam seus pais por causa de herança, ou por muito menos que isso, pai matando crianças, seus filhos recém-nascidos, irmãos, e não estão nem aí. Mas, irmãos, isso não é a grande tribulação. Isso é só o princípio dela. Isso é só o começo dela, irmãos. Esteja percebido aos sinais. A Bíblia vai dizer que Jesus falando uma das suas palavras, dizendo assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí ele vai falar no outro versículo, examinar as escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmão, Jesus, ele deu, irmãos, a receita. É nós estarmos ligados no céu, irmãos, e na palavra, no estudo da palavra. Que nós possamos, irmãos, olhar, porque Deus, irmãos,
Ele tem cuidado do seu povo, da sua igreja. Irmãos, o Senhor não vai pegar a sua igreja de surpresa sem antes de avisar ela, não. Nós, irmãos, estamos sendo avisados todos os dias que essas pestes vão vir, irmãos. Mas se nós olharmos para o Salmo 91, vai dizer que praga nenhuma chegará à sua tenda. Somente com os seus olhos você vai olhar e ver a recompensa do ímpio. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Ter a nossa vida com confiança no Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer de abençoar o teu povo. Por isso que eu li primeiro a parte lá em Joel, aonde fala assim, converter, rasga o vosso coração e não as vossas vestes. Volta-se para mim de todo o coração, porque o Senhor, irmãos, não tem prazer em executar o seu juízo, não, irmãos. Deus tem prazer em executar a sua misericórdia, a sua graça. Mas primeiro depende de mim e de você. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Então que nesta noite você possa meditar nessa palavra. Que você possa, meu irmão e minha irmã, você que é ouvinte da palavra de Deus, preste bastante atenção. Não tem como, irmãos, você passar para a eternidade se você não tiver Jesus como Senhor da sua vida. Então, irmãos, isso que você está vendo é só o princípio. E eu vou dizer, irmãos, com toda certeza, porque eu acredito que está escrito aqui, nesta palavra, virá coisas piores. Mas nós temos que estar preparados, a igreja tem que estar preparada. Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê uma noite abençoada, que Deus dê aí longos dias, irmãos, de bênção, de graça, de proteção, que o Senhor nos cobre com o sangue dele, nos livra, irmãos, de todas essas pestes e desolações. Que a igreja, que é a igreja do Senhor, ela é protegida pelo Senhor. Então não se preocupe, irmão. Não fica desesperado. Deus tem cuidado dos seus. Tá certo? Assim lá no Egito, quando Deus guardou os seus das pragas do Egito, vai guardar o teu povo. Continuará nos guardando. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.